É verdade que existe galinha que bota mais de um ovo por dia? Será, meu Deus? Essa semana eu recebi essa pergunta, aliás eu recebo ela frequentemente, por isso eu resolvi trazer essa discussão aqui. Vamos olhar para a formação do ovo, o tempo que leva para o ovo se formar do começo ao fim do ciclo e discutir questões muito importantes, inclusive que vai mudar algumas tomadas de decisão na sua criação. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E para a gente falar sobre esse assunto que eu considero extremamente importante para quem trabalha com a produção de ovos, é entender o mecanismo de formação e de saída desse ovo. Vamos olhar o trajeto que ele percorre no oviduto. Então a gente está falando aqui de uma porção dentro da galinha muito importante, que é o oviduto. E esse oviduto, ele começa no ovário. A galinha tem a porção do ovário, onde tem vários ovócitos. E esses ovócitos, eles vão se maturando, eles vão ficando maduro e vão formando os ovos. E esse tempo de formação entre um ovócito e um ovo completo leva de 8 até 10 dias. Desde o início, desde o começo do crescimento folicular até a saída lá na cloaca, esse processo leva em média de 8 a 10 dias. E quem já teve a oportunidade de abrir uma ave consegue perceber dentro do ovário esse desenvolvimento dos ovócitos. Você tem diferentes estágios porque a galinha ela não tem gestação. Ela bota um ovo na sequência do outro. E aqui outro ponto importante, para pensar nesse desenvolvimento dos ovócitos que vão se transformar nos ovos. A ovulação do segundo e dos outros ovos subsequentes ocorre cerca de 30 minutos após a oviposição do ovo precedente. Então o que significa isso? Depois que o ovo está no ninho, cerca de 30 minutos que a galinha fez a ovipostura, a oviposição, ocorre uma nova ovulação. Começa um novo processo cerca de 30 minutos depois. E aqui eu já queria trazer um insight para vocês muito importante. Quando a franga é nova, está em início de postura, essa taxa, quando a gente atinge o pico, está diretamente relacionada a esse mecanismo de maturação dos ovócitos e de transformação nos ovos. E aí ela vai avançando com a idade, a gente chega lá na taxa de 70% de produção. O que significa isso? Significa que está mais lento exatamente nessa porção do oviduto, no ovário, na maturação dos ovócitos e na liberação desses ovócitos dentro do oviduto. A gente acabou de ver que leva 30 minutos para isso acontecer, mas conforme vai passando a idade da ave, esse tempo de 30 minutos ele vai aumentando, vai demorando cada vez mais para maturar esse ovócito, para ele se transformar em um ovo. E é por isso que a gente tem essa mudança da taxa de postura, porque quando a ave ainda é jovem, está em início de produção, é mais rápido o crescimento folicular e o desenvolvimento dos ovócitos. E depois dessa porção do ovário, então, a hora que faz a liberação de 8 a 10 dias de maturação, ele começa a passar pelo oviduto. E o primeiro canal que ele passa é o infundíbulo. O infundíbulo é logo essa porção depois do ovário e ele tem cerca de 7 centímetros. É onde a gema é captada e ocorre a formação da membrana e das chalasas. E aqui um ponto muito importante. Em aves que a gente trabalha com reprodução, é aqui que ocorre a fecundação. É onde ocorre a entrada do sêmen e a fertilização do ovo. Então quem trabalha com inseminação artificial em aves tem que se preocupar muito com esse gap, com esse tempo. Porque se o ovo passa, ele começa já a passar, claro que ainda não é um ovo, é a gema basicamente. Mas se ela já passou pelo infundíbulo, não dá mais para fertilizar aquele ovo. Só acontece a fertilização, a entrada do sêmen nessa porção. E aquele ovócito que a gente viu no ovário, agora ele já é um óvulo. É um óvulo dentro do infundíbulo. E ele vai passar cerca de 15 a 30 minutos nessa porção. Não dá para passar menos que 15 minutos e é difícil ele passar por mais de 30 minutos. Entre 15 e 30 minutos é a taxa de passagem do óvulo por essa porção que é o infundíbulo, que tem como função prioritária envolver esse ovócito, o óvulo, pela gema. E como eu disse para vocês, é o lugar que acontece a fertilização.
Se passou esses 15, 30 minutos e já foi feita a deposição da gema no ovócito ovulado, não dá mais para fertilizar. E uma característica interessante é que ele é pequenininho, tem 7 centímetros essa porção logo embaixo do ovário. E depois do infundíbulo, a gente tem a maior porção de todo o oviduto, é o magno. É o lugar onde esse ovócito ovulado, que tem cara de gema, começa a passar e ganhar clara. No magno é onde é produzido então a proteína da clara do ovo, o albúmen. O albúmen então começa a ser formado nessa porção, na maior porção do oviduto, fica bem no meio ali, inclusive chega a ter até 49 centímetros de tamanho. É impressionante. Quando é franga pequenininha, na recria, tem cerca de 30 centímetros. Mas quando a ave já é adulta, ela tem cerca de 49 centímetros de comprimento, só essa porção que é o magno. E aqui o ovo em processamento, o ovo sendo formado, passa cerca de 3 horas. A taxa de passagem do ovo no magno, que ainda não é um ovo, é um ovócito ovulado, é cerca de 3 horas no magno, que é onde o ovo ganha então a clara, onde ele ganha o albúmen. E passado do magno com a clara, o albúmen depositado, a próxima porção é o istmo. O istmo que produz as fibras que formam essas membranas, tanto interna como externa da casca. E aqui vocês estão vendo uma imagem de um livro, que é uma referência que eu sempre utilizo nas aulas. Vocês conseguem ver a complexidade de estruturas para o ovo ser formado. Afinal, o ovo é responsável para gerar uma nova vida. Tudo tem que estar dentro dele, pelo menos 21 dias aí para gerar uma nova pintainha. E dá para ver que tem várias membranas que são responsáveis por segurar cada coisa no seu lugar. A membrana, inclusive, da casca, a membrana que percorre ali dentro do ovo para proteger a câmara de ar. O istmo tem uma porção relativamente pequena, de 4 a 12 centímetros, mas o ovo permanece cerca de 1 hora nessa porção. E aí ele vai para a porção final, que é a deposição da casca. Muitas das literaturas trabalham em conjunto, essa glândula tubular da casca e uma outra parte que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o útero. Mas a gente vai separar aqui, porque eu estou utilizando esse material, inclusive é da Altec. Eu vou deixar o link disponível para vocês acessarem. É um folder, dá para pôr na parede, é bem interessante. Tem questões relacionadas à casca e tem aí a foto do oviduto. E a Altec separa essa porção da glândula tubular da casca, o útero. É porque aqui ocorrem alguns processos particulares, que é especificamente nessa porção um pouco antes do útero. E um desses processos é a mineralização, pela qual a água rica em eletrólitos entra no albúmen e começa a formação dos núcleos mamilares. Na verdade, o que isso significa? É que a clara, nesse momento, o albúmen, ele dobra de tamanho praticamente. Entra muita água e isso resulta num aumento de 2 vezes a massa da clara. E também um processo muito importante acontece nessa porção, que é a rotação do ovo em torno do eixo polar, que é de 180 graus. Isso é um ponto importante, o ovo ele se mexe, ele se move para poder sair do oviduto. E é nesse momento que acontece então essa rotação. Demora cerca de 5 horas para o ovo passar por essa porção. Começa também a deposição, o início da deposição da casca, que continua, e aí sim o processo mais robusto de deposição da casca no ovo é na glândula da casca ou no útero. O útero é uma porção onde forma a casca do ovo de fato e ocorre a pigmentação. Vários processos finais acontecem aqui no útero. A formação da cutícula na casca, toda a formação da casca do ovo acontece nessa porção final do oviduto, que é no útero. E o ovo passa aqui cerca de 15 horas. Invariavelmente, inevitavelmente, demora 15 horas para ele passar por essa porção. E contando com as 5 horas que ele passa pela glândula tubular da casca, são 20 horas só nessa porção final para deposição da casca. Então, para a formação da casca do ovo, leva-se em média 20 horas. E essa deposição é feita nessa porção do útero e o cálcio é depositado nesse segmento durante as últimas 15 horas de formação do ovo
a uma velocidade de 100 a 150 miligramas por hora. Por isso a demanda de cálcio é muito grande na fase de postura. E para fechar, depois do ovo formado, ele sai pela cloaca. A cloaca é o final do oviduto, é onde o ovo é oviposto. E isso leva cerca de 1 minutinho. 1 minuto depois que ele saiu desse terço final do útero com a casca pronta, ele vai para a cloaca e 1 minuto depois ele está no ninho. Então esse é o oviduto. Ele tem cerca de 60 centímetros. Ele é um duto mesmo, né? Um tubo onde é feita a formação do ovo. Desde a saída do ovócito lá de cima, percorre todo esse processo que a gente acabou de ver até a saída pela cloaca. E um ponto que eu queria chamar a atenção aqui bastante importante é com relação a tempo, é o gap. A gente acabou de ver vários tempos aqui. A formação do ovo, então, leva em média de 24 até 26, 27 horas, dependendo do caso. Então, para se formar um ovo, inevitavelmente leva de 24 a 26, 27 horas. Em média, 25 horas para a formação do ovo. E o que eu queria falar aqui para quem acompanhou até o final o nosso vídeo é uma coisa muito importante. Essa ovulação, esse processo todo de formação do ovo, ele depende do fotoperíodo. Por isso a gente usa programa de luz. Ele depende do fotoperíodo. E isso faz com que a deposição de cálcio na casca ocorra principalmente no período escuro. E aqui tem um esqueminha interessante para a gente ver isso. Esse ciclo de postura de média de 24 a 26 horas, 30 minutos após a ovulação, ele começa essa passagem. Lembra que depois que um ovo foi oviposto, 30 minutos para um novo ovócito dar entrada ali no oviduto. E aí ele passa 4 horas formando a clara, formando a parte da gema, toda a estrutura de membrana, e 20 horas, como a gente viu, na formação da casca no útero, próximo ao útero ali, tanto na glândula da casca tubular como no útero. E isso acontece no período do fim do dia e da madrugada. Então a produção da casca, ela acontece de madrugada. Boa parte da deposição da casca acontece no fim do dia e avança pela madrugada até o início da manhã, que é feita a ovipostura. Por isso a estratégia alimentar é muito interessante. A ave precisa ter calcário armazenado no papo para liberar devagar durante toda a madrugada. Se ela não tem uma reserva de cálcio da alimentação, ela vai tirar do osso medular, que também faz a função de deposição de cálcio no ovo. Só que a gente não quer que ela fique usando esse cálcio do osso medular. É bom ela ter uma reserva de calcário para utilizar da alimentação. Beleza, galera? O que eu queria mostrar para vocês então é a passagem, a formação do ovo, para entender vários conceitos importantes do sistema de produção de maneira geral. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas.